É, e como foi que a mamãe de casa nasceu? A mamãe de casa nasceu com o primeiro filho. Como eu já tinha falado no começo, eu sempre gostei muito de ler blogs e tal. Então, quando a gente estava casando, eu só lia coisas sobre casamento, sobre decoração de casamento, sobre tudo mais. Elas ficam freak. Aí, depois, quando a gente comprou o nosso apartamento, eu só lia coisas sobre como decorar apartamentos pequenos. E aí, quando o Gustavo nasceu, eu acompanhava muitos blogs de maternidade. Eu gostava demais de ver o dia a dia daquelas mães, o crescimento das crianças. Eu comecei a perceber que a gente cria um carinho por essas crianças que a gente nem conhece. Verdade. E uma vez a gente acabou passando por um problema com o Gustavo de refluxo, e quando ele era bem pequenininho e eu não achava nada a respeito na internet, eu falei, poxa, eu me beneficio tanto nesses blogs, eu preciso ajudar alguém com essa experiência que a gente teve. E aí eu fui e eu criei, eu nem sei como, eu não me lembro como surgiu o blog Mamãe de Casa, o nome. Eu também não lembro. Mas foi um insight assim e ficou lá, Mamãe de Casa, foi o primeiro nome que Pegou, eu né? coloquei, ficou. E aí eu comecei querendo compartilhar memes e coisas fofinhas sobre maternidade e tal, só que eu começava a dividir algumas fotos do Gustavo e tal, e eu percebia que as pessoas gostavam muito, queriam saber mais e tal, e aí eu comecei a compartilhar mesmo o meu dia a dia dentro de casa. E é uma coisa meio recente no Instagram nessa época, né? Sim, sim, super recente. Uma das primeiras blogueiras de maternidade que tiveram uma conta no Instagram. Ah. Não, blogueiras de maternidade tem há muitos anos, mas como conta no Instagram foi uma das primeiras. Uma das primeiras. E como foi descobrir que você ia ser mãe de menina? Olha, confesso que eu queria muito, muito, muito ter uma menina. Eu sempre sonhava com aquela coisa de laços e fitas e tudo mais, coisa rosa. E aí eu fiz a sexagem e assim que saiu o resultado, eu vi o lá masculino e eu chorei. Me aguentei. Eu chorei, eu fiquei super triste na hora assim de tipo, eu não vou ter minha menina, né? E aí demorou uns 2 dias assim para eu acostumar com a ideia e depois já passei a ver tudo que tinha de menino pela frente, eu já passava e via e tal. E foi muito interessante, porque foi uma experiência para mim completamente nova. Eu comecei a me interessar pelas coisas de menino, mas o primeiro filho é muito natural, porque aos poucos ele vai gostando de bola, de carrinho e tudo mais, né? Então foi bem natural eu me tornar a mãe de menino. Apesar de não ser o seu primeiro desejo, né? Não. Tem muitas mães que idealizam essa coisa, Sim, né? sim. E você se deparou com alguma mãe que vinha conversar com você nesse momento do tipo, foi frustrante pra caramba pra ela não estava conseguindo superar isso, enfim. Sim. Teve algum caso nesse sentido? Sim, eu conheço, inclusive, mães que já têm 3 meninos que não conseguem superar o fato de querer um quarto filho Menina menina. e não conseguem ter. É, tem essas coisas, isso aí, tem que tratar com psicólogo. Né? Não tem muito. E a gravidez foi tranquila? Foi super tranquilo, só vomitei 38 semanas. Eu lembro bem, meus amigos. Ela me curou. Ela me curou do nojo de vômito. Vomitei bastante. Foi. Eu tive todos os sintomas, tem aquele livro Esperar Quando Você Tá Esperando, de todos os sintomas daquele livro, todos, sem tirar nem pôr. Nossa, eu lembro. Foram 38 semanas. Eu lembro que no momento dela parir, ela tava passando mal, assim. Uma coisa maluca. Mas é tão louco que a gente esquece, né? E tem aí, outro, exatamente. Eu lembro bastante da gravidez também, porque foi realmente sofrida, né? Foi bem sofrida. Olha, eu falo assim que minha chefe foi incrível, minha chefe da época, porque eu faltava pelo menos uma vez por Um semana. beijo pra ela aí que ela vai assistir. Beijo lá, te amo. Flávia, obrigada pela compreensão. Tamo junto, valeu. Agora ela acabou de ser mamãe de um menino, ela tá passando. É verdade. Pelo... Espero que a gravidez dela foi tranquila. Acho que sim. Que bom, tomara que tenha sido tranquila e que agora também o bebê esteja bem. E quando você percebeu, né, que o Gustavo ele era uma criança diferente das demais, né? Eu me lembro que em algum momento, eu não me lembro exatamente qual, a gente começou a conversar sobre este assunto, falar, algo não é o que a gente esperava, não segue um padrão. Sim, sim.
comecei a perceber, logo que ele tinha um ano e pouco, que ele era uma criança extremamente agitada, muito mais agitada do que a maioria das crianças, do que todas as crianças que eu conhecia, na verdade. Mas eu sempre olhei aquilo como um menino feliz, saudável, que precisava gastar energia. E como eu sempre me dediquei a fazer isso por ele, sempre estive por perto, tá? Então, eu entendi como ele funcionava de forma muito rápida. Então, eu sabia que ele precisava gastar energia, que tinha que ser ambientes externos. A gente deixava ele subir, descer as coisas, escalar tudo, sem ficar ali. A gente tem umas fotos, vamos ver se a gente consegue ir colocando nesse momento. Dele, eu me lembro de uma cena que eu tirei essa foto, inclusive, que era, a gente tinha um móvel baixinho atrás do sofá e ele estava pendurado, literalmente, assistindo o desenho pendurado. Assim, em vez de ele sentar para ver o desenho, como tradicionalmente se faz, não, ele tenta um jeito mais difícil, né? E aí eu comecei a perceber, mas eu sempre achei que fosse só porque ele era um agitado, mais ativo, mais agitado, o que mais. E a gente só começou assim a notar que existia alguma diferença quando ele fez 2 anos e meio mais ou menos, e a gente começou a perceber que algumas coisas não estavam legais, não estavam certas. Assim. Ele fazia muito escândalo para lavar a cabeça, para cortar as unhas. E a gente secador de cabelo. Secador de cabelo. Ele não gostava de barulhos, né? Liquidificador, tudo mais. Mas isso a gente sempre achou que era porque ele não gostava, tudo bem. E aí quando a gente começou a perceber que esses escândalos eram além da conta, que ele já entendia que cortar as unhas não era uma coisa que machucava, a gente falou, não, tem alguma coisa errada aí, porque ele já devia estar entendendo isso, né? Sim. E foi aí que a gente começou a buscar informações. Uma orientação. Né? E como é que foi esse caminho aí? Porque acho que tem muitos pais que devem estar assistindo o nosso vídeo agora e se identificando nesse momento, né? Porque eu me lembro como pai, né? Nos momentos de que ele tinha extravasava ou uma certa raiva, não conseguia se conter, chorava muito em alguns momentos. Para dormir, eu me lembro que era bem difícil também de fazer ele dormir. E eu chegava a ter atitudes bem nervosas, né, com ele, a ponto de minutos depois estar do lado dele chorando, pedindo desculpa porque eu tinha me excedido, né? Obviamente que eu nunca machuquei, mas você percebia que você estava elevando demais ali o seu nível de nervosismo, né? Como é que a gente procurou essa orientação? Como é que você foi atrás dessa orientação? O que a gente fez? Eu acho que foi, eu tenho certeza que na verdade foi Deus que colocou a pessoa certa na hora certa pra gente, porque a gente não fazia ideia de que aquilo que ele estava apresentando era alguma coisa. A gente simplesmente achava que ele era uma criança mais difícil que as outras. Quando a gente ia para a igreja, todas as crianças ali quietinhas, sentadas, prestando atenção, com a biblinha na mão, e o nosso estava sempre ali, ó, tentando escalar as coisas, tentando pegar alguma coisa, subindo em cima de alguém, e a gente se estressava muito. As pessoas não entendiam em volta que aquela criança era diferente, era mais ativa. A gente começou a se questionar o que a gente está fazendo de errado, por que ele não está sendo igual às outras crianças. A hora que a gente começou a comparar é que foi que a gente começou a se sentir mal, se sentir inferior, se sentir, sabe, assim, pesado. Que é natural, né? Sim. As pessoas, elas podem não falar, mas elas têm atitudes com os pais e com a criança, enfim, que demonstram uma certa, sei lá, se pode dizer repulsa. Elas estão julgando aquela ação, naquela atitude da criança. Nós, pais, eles não sabem criar e tal. Aí, isso começou quando ele tinha uns 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, quando a gente começou a ficar um pouco aflito em relação a isso. A gente até parou de frequentar alguns lugares. Sim. Quando a gente ia para alguns lugares, para casa de alguém, a gente pensava, não, mas aquela pessoa tem uma cristaleira, e aquela cristaleira lá, nossa... não existia casa gostar, a prova de gostar, né? Só nossa mesmo. E aí, quando eu só consegui parar de me sentir mal quando eu olhei para ele como uma criança única, sem comparar com outras crianças. E aí, quando eu comecei a olhar para ele, comecei a entender que ele tinha as necessidades dele,
eu fui tentando suprir as necessidades dele da forma como ele. Então, assim, se a gente ia passar o dia inteiro dentro da igreja, a gente precisava de uma válvula de escape, talvez no dia anterior, gastar mais energia dele. Eu ia bolando planos para a gente conseguir tornar a nossa maternidade, a nossa paternidade mais maleável, mais prazerosa. E aí, quando eu comecei a enxergar o Gustavo como uma criança única, sem comparar com outras crianças, eu comecei a ver a beleza daquilo que ele tinha. Aquela vivacidade, aquela alegria, aquela felicidade de viver e de explorar. E eu achava lindo ele querer tocar nas coisas, ao invés das pessoas que ficam loucas. Nossa, mas você não pode só olhar, tem que tocar. Mas ele queria tocar, ele queria chegar pertinho e olhar e sentir o cheiro. Às vezes ele lambia o corrimão do shopping. Isso daí é tipo a tristeza, o terror, é o horror dos pais. Tava lambendo, né, cara? Não é pra fazer isso, não deixem, mas enfim. Mas aí eu comecei a olhar assim, sabe por que tá lambendo? Porque é gelado, olha só que interessante. E aí eu comecei a ficar um pouco mais tranquila em relação a isso. Assistir um pouco mais também, né, e entender aquilo que estava acontecendo. E aí quando ele já tinha 3 anos, quando a Rafa nasceu, a gente se surpreendeu, porque ele aceitou muito a irmã, ele não teve nem um pouco de ciúmes, nada, né? Vamos botar o vídeo, a gente tem esse vídeo. Tem. Que é muito lindo esse vídeo do Gustavo recebendo a Rafa no hospital. Né? Indo visitar a Rafinha. Ele ficou super preocupado comigo, porque eu tava com sono, etc. Então, tava ali, mas ele... E aí ele abraçou a Rafa e ele falou... Eu não lembro se ele falou eu te amo, ou para de chorar, um negócio assim. Mas eu lembro que ele pegou, foi a coisa mais linda. E a gente percebia uma pureza no Gustavo que outras crianças não tinham. Então, por isso que eu falo que a gente conseguia ver beleza nas particularidades dele. Sim. E aí, ele fez 3 aninhos, mais ou menos, 3 anos e pouquinho, e a gente começou... eu falo que foi Deus que colocou a pessoa certa no lugar certo. A gente tem uma amiga que não frequenta o nosso círculo de amizade, mas ela foi na igreja um dia, e ela viu o Gustavo brincando, e ela pensou, puxa, ele brinca, ele age igual o meu filho, fulano de tal. E aí um dia, não foi nesse momento, mas um dia ela veio e falou pra mim, cara, você já reparou que o Gustavo faz isso e tal? E foi a primeira pessoa que veio falar comigo a respeito disso. Acho que todo mundo tinha muito medo, muito receio, eu também teria, né? Existe muito isso ainda, assim. As pessoas, elas criticam e tal, mas elas não conseguem conversar sobre esse assunto. É porque não tem informação, até nem a gente sabia o que era. A gente só achava que era uma criança muito agitada, né? Ainda, mas é um assunto meio proibido, parece. É uma coisa meio... Hoje eu falo, porque eu sei que eu poderia ter, talvez não ter passado pelo período de angústia que eu passei, se alguém já tivesse vindo falar comigo. Então eu vejo isso nas outras mães e eu já chego e falo de uma forma muito carinhosa, muito cheia de compaixão, como um apoio mesmo. Exatamente como essa amiga fez. Tati, obrigada por você existir na nossa vida. Muito bom. E aí ela chegou e falou, porque o meu filho, ele tem transtorno de processamento sensorial. Ele foi numa terapeuta ocupacional e ele passou por alguns testes e acontece isso, isso e isso, e ele ele reage a algumas situações dessa forma, etc. E aí eu, beleza. Fui no Google, comecei a ler. E não tem muita coisa, é bem restrito, tanto em inglês quanto em português. Mas tudo o que eu li encaixava, né? Encaixava perfeitamente. E aí eu passei um período assim de muita redução. Eu lia, e ele começou a fazer terapia ocupacional. Nesse processo, quando ele fez a avaliação, a terapeuta falou, realmente é transtorno de processamento sensorial. Ao mesmo tempo, fiquei muito aliviada, porque tinha um nome, aquilo tudo que a gente achava que era só um jeito, que era só um mau jeito. Só que, ao mesmo tempo, quando eu vi o que era, eu falei, cara, mas isso não tem cura, porque isso não é uma doença, isso é a forma como o cérebro dele funciona. Aí, ao mesmo tempo, o meu chão caiu, porque eu comecei a pensar, o que vai ser o futuro dele? Ele vai conseguir se relacionar com as pessoas? Ele vai conseguir ser um publicitário de sucesso, um engenheiro de sucesso? Que a gente pensa, né? Sim, como é que eles vão ser quando crescer? Se ele vai se relacionar bem com as pessoas?
E aí eu fiquei, assim, nesse limbo emocional por muito tempo, né? Por uns 6 meses, pelo menos, eu passei por um processo interno muito grande. Eu tinha que ser uma mãe para a Rafaela, eu tinha que ser uma mãe para o Gustavo, eu tinha que ajudar o meu filho, eu tinha que também processar a informação, então foi tudo ao mesmo tempo. Sim, sim. E como é que foi essa busca? Porque além do transtorno de processamento sensorial, beleza, a gente descobriu isso, mas a gente foi além nessa busca, né? A gente foi atrás de um diagnóstico até de autismo. Sim. Né? Por que a gente chegou nesse ponto? Porque ele apresentava algumas particularidades que demonstravam que poderia ser autismo. E junto com o transtorno de processamento sensorial, ele geralmente é apresentado em autistas, em crianças com síndrome de Down e tudo mais. Então a gente foi atrás, a gente foi em vários especialistas. A primeira neuropediatra que a gente foi era uma pediatra que era especialista, diziam que era especialista em autismo, e a gente foi lá e ela conversou com a gente, tirou algumas dúvidas, deu uns brinquedinhos para ele, observou. Em 10 minutos de consulta, ela falou: o que ele tem é autismo, e tá aqui o CID, então você pode fazer as terapias ocupacional, não sei o que e tal. Aí eu falei assim: não, mas peraí, eu já tinha lido muito, né, de autismo. Eu falei: mas o autismo, ele tem os pilares, que a criança autista, ela não consegue brincar de faz de conta, ela não consegue imaginar. E ele sempre brincou de faz de conta, né? Ele pegava um Hot Wheels e ele fazia e caía. Mamãe, esse Hot Wheels explodiu e não sei o que. Ele tava ali brincando de faz de conta. A criança autista, ela não consegue se comunicar de forma muito objetiva. Ela pode até falar muito bem, ela pode não ter problemas de fala, mas ela não consegue se expressar e se comunicar. E isso, o Gustavo sempre foi muito bom. Ele demorou muito para conseguir construir frases e tudo mais, mas quando ele construiu, ele sempre falou perfeitamente, ele sempre soube expressar o que ele queria e tudo mais. Sim. E tem outros pilares, eu não vou entrar nesse médico porque eu não sou especialista e tal, mas comecei a questionar a médica e ela falou... Ela ficou meio assustada, assim, com a gente, né? Falou: nossa, acho que esses pais, eles entendem o que tá estão acontecendo, falando, né? Ela falou: não, pode ser um autismo leve, pode ser um Asperger, mas se for Asperger, a gente só vai conseguir um diagnóstico com 9 anos, etc. Tem que ficar observando. E aí foi isso. A gente foi embora com o diagnóstico de autismo. Com o diagnóstico de autismo, mas... sabendo que ele não fechava. Com a certeza no coração de que era uma outra coisa. Qualquer outra coisa menos isso, né? A gente foi em outros especialistas também. Cada vez que a gente passava, a gente tinha uma nova resposta diferente da anterior. E a gente passava em um que olhava e falava: não tem autismo. Claramente ele não tem autismo. Então, a gente ficou aí nesse limbo de diagnóstico, etc. Foram 4 meses de terapia ocupacional intensa. Eram 2 vezes por semana. Eu sempre estava junto. Eu queria aprender o que ela fazia. Que foi muito bom, né? Sim. Isso é uma dica que eu sempre dou para quem está fazendo terapia com os filhos. Pedir que a terapeuta permita que você entre nas sessões. Claro, se isso não for atrapalhar, porque às vezes a criança, naturalmente, só sua presença vai atrapalhar o andamento. A minha presença nunca atrapalhou. Eu sempre ficava quietinha, no cantinho, mas assim, observando tudo o que ela fazia, anotando mentalmente para fazer igual. E aí, quando tinha alguma coisa que eu achava legal, eu depois ia lá e perguntava: por que você fez isso? Aí ela falava: por causa disso. E aí, como ela percebeu o meu interesse, cada vez que ela fazia uma atividade, ela já ia me explicando: tá vendo o que eu tô fazendo? Ela virou uma amiga praticamente, né? Porque ela ajudou muito a gente nesse sentido de explicar o que estava acontecendo. Sim. Né? E eu falo hoje que a terapia foi melhor pra gente, mais importante pra gente do que pra ele, porque a gente conseguiu entender o porquê que ele fazia algumas coisas, né? Ele sempre foi uma criança muito estabanada, né? Ele pisava no nosso pé, pisava nos brinquedos, derrubava outras crianças, e a gente achava que ele não sabia medir a força dele, que ele era distraído e tal. E depois da terapia a gente entendeu que, na verdade, ele tinha alguns problemas sensoriais nas extremidades do corpo, que é o proprioceptivo, e também tinha problemas de equilíbrio. Então,
ele não fazia aquilo por mal, nem porque ele era distraído, simplesmente porque o cérebro dele absorvia os estímulos de forma diferente do meu. Sim. E aí foi quando a gente entendeu o que era o Gustavo. Né? Uhum. Pois é, e aí a gente encontrou o jeitinho de ser do Gustavo. E aí, nesse processo todo, você decidiu escrever um livro. Sim, porque... Um livro infantil. Sim, porque eu percebia como muitas crianças do nosso convívio, elas tinham um certo preconceito, elas acabavam excluindo ele, elas não conseguiam entender a forma como ele brincava, a forma como ele agia, tanto os adultos quanto as crianças, mas especialmente as crianças, era o que mais me chocava, porque criança não tá nem aí pra nada, pelo menos a gente achava que não, porque o Gustavo era assim, ele não ligava se a criança tinha uma perna a menos que ele nunca prestou atenção nesses detalhes. E isso começou a machucar muito por dentro, de pensar assim, poxa, o que essas crianças estão vendo no dia a dia delas? Eu preciso fazer uma coisa para passar uma mensagem para elas de que é normal ser diferente, que a gente tem que aprender a respeitar, que existem benefícios em ter amigos diferentes de você, né? Uhum. Então, se você tem um amigo autista, ele vai te mostrar coisas que você nunca reparou, né? Se você tem um amigo cego, ele vai te mostrar coisas, ele vai ter sensibilidade na mão que você nunca imaginou que poderia. Super sensibilidade, né? Ou auditiva, tudo mais. Então, o que eu quis fazer era criar um recurso que as crianças pudessem aprender a respeitar, não só respeitar, como valorizar as diferenças e entender que isso é uma coisa boa. Sim, exatamente. Né? Você não precisa excluir e muito pelo contrário, você tem que agregar ao mesmo tempo que eu via que era muito difícil você encontrar livros com representatividade para as crianças, né? Então, crianças que usam aparelho auditivo, crianças de cadeira de rodas, não é fácil de encontrar livros que tenham esses tipos de e a gente, nesse período todo, né, a gente lidou com muitas crianças, né? A gente teve amigos, a gente teve um amigo maravilhoso, o Vitor, né, que é o nosso irmão aí inclusive de aniversário, nosso irmão de aniversário, e meu irmão também, que ele teve uma filhinha com síndrome de Down, né? E ele, que é um perrengue muito maior, né? E que ele encarou também de uma forma muito positiva. Muito bonita. Ele encarou assim como sendo uma bênção, né? Como sendo uma dádiva, um dom de Deus para ele, uma filha com uma filha Down, né? E da mesma maneira a gente entende que, cara, o Gustavo ele veio para mudar muita coisa na nossa cabeça, na nossa maneira de enxergar o mundo, a vida e as crianças, né? Então, realmente, se você está assistindo a gente, identificou seu filho parecido com o Gu, ou já foi atrás, enfim, e quiser ter mais informação também, fala com a gente, né? Vem falar com a Karen, ela navegou muito por isso. Muitas mensagens de mães que acabam lendo os posts com a hashtag Jeitinho de Ser no Instagram. Eu já escrevi no blog a história toda, desde que ele nasceu, tudo que eu observava de diferente dele. Então, se você, puxa, parece meu filho, parece meu sobrinho, parece meu neto, dá uma lida lá, se quiser, manda mensagem para mim no Instagram, que a gente conversa, eu respondo. E se precisar, indico profissionais. O importante é a gente dar todo o apoio que a criança precisa. Eu não sei se você vai falar do desfecho da história aí nas suas perguntas. Sim, eu ia perguntar agora, porque a gente foi atrás dessa questão do autismo, né, entender mais. Recentemente a gente, para a viagem, a gente precisava de um atestado, né, alguma coisa nesse sentido. A gente encontrou de novo aquela profissional que nos diagnosticou. Né? O que aconteceu foi que eu tinha um laudo de autismo, que foi o primeiro laudo, que foi com ele que eu fiz as terapias e tudo mais. E para falar a verdade, eu sempre tive aquele diagnóstico engasgado na minha garganta, porque não sei se porque foi o primeiro ou se porque foi o único que falou sim, eu não sei dizer, mas eu sei que eu tinha aquilo. E aí, depois de muita busca, muita procura, uns falavam uma coisa, outros falavam outra, outros falavam que não dava para saber agora, falaram em QI elevado,
altas habilidades, né? Superdotação, essa palavra que eu tô tentando lembrar. Falaram em superdotação, mas assim, nada era muito claro. E aí eu resolvi que eu não ia mais atrás, porque eu entendi que eu não precisava mais de um nome. Por muito tempo eu busquei um nome, até que depois de muita informação desencontrada, eu falei, quer saber, eu não preciso de um nome para o que ele tem. Eu entendi que o que ele tem é o jeitinho dele, que pode, eu estou bem com isso, né? Que pode ser que um dia se torne um diagnóstico, se torne alguma coisa que tenha um nome, que tenha um diagnóstico. Hoje provavelmente não tem, mas eu entendi que o que ele precisa é de dedicação e de algum auxílio, alguma ajuda em determinadas situações da vida dele. Então, naquele momento ele precisava de uma atenção sensorial, e era o que eu ia falar, que eu acabei não falando, depois de 4 meses de terapia, a terapeuta tirou ele do espectro do transtorno de processamento sensorial. Então, ele não tinha mais razão para ser considerado uma criança com transtorno, só que ele também não saía, não ficava no atípico, no neurotípico dessa. Ele estava ali, em cima do muro. Ele não era nenhum e nem outro. Basicamente isso. Então, quando a gente percebeu que ele não era nenhum nem outro, nem na terapia, a gente falou assim, vamos dar a ele o que ele precisa, independente do que ele tem. Se for autismo, se um dia lá na frente, daqui 20 anos, alguém olhar e falar, puxa, não, realmente, todos aqueles profissionais que falaram para você que não era, estavam errados, e ele tem autismo, tudo bem, não vai mudar em nada a nossa vida. Né? O que a gente entendeu é que ele precisa de alguns auxílios em determinadas situações da vida dele, e a gente não sabe até quando isso vai acontecer. Pode ser que cada etapa seja diferente, né? Então pode ser que, sei lá, uma primeira frustração com uma namoradinha. Sim. Ele precise passar por uma terapia com um psicólogo, porque a gente não sabe como ele vai lidar. Então, a gente não sabe o dia de amanhã. Sim, né? sim, mas assim como qualquer outra criança neurotípica, como a Rafinha pode apresentar qualquer frustração, depressão, a gente nunca sabe. Última, vamos caminhar aqui para o final das nossas perguntas. E a pergunta final que eu quero fazer é uma pergunta bem ampla, mas acho que você vai gostar de responder. Qual que é o seu propósito, né, como mãe do Gustavo e influenciadora do mundo materno? Uau! Olha, meu propósito como mãe é tornar o mundo mais fácil para o Gustavo, como pessoa, e criar duas pessoas, que tem a Rafinha também, criar 2 pessoas que sejam alguma mudança para o mundo. Acho que é isso. E aí, influenciar, eu acho que é uma consequência. Hoje eu não penso nas coisas que eu faço no intuito de influenciar alguém. Eu só penso assim, o que eu estou fazendo é bom para mim e para minha família, e eu vou compartilhar, porque pode ser que seja bom para alguém, entendeu? Então, meu intuito em influenciar, assim, meu propósito de influenciar é esse, é de mostrar a forma como eu faço, a forma como dá certo para mim, que para muita gente pode não dar certo, mas para muita gente pode dar certo. Eu acho que essa coisa do propósito, né, a gente compartilhar a nossa convivência, o nosso meio familiar, enfim, tudo aquilo que a gente vem fazendo para os nossos filhos, gera inspiração, né? Então, eu acho que o compartilhar gera inspiração. Então, nós temos experiências que são diferentes das experiências que as pessoas costumam ter, enfim, ou experiências parecidas, mas nunca igual, né? Eu acho que hoje, né, com esse caminho das redes sociais, a gente tem uma possibilidade muito maravilhosa, realmente, de compartilhar, de receber de volta, de devolver, né, para o mundo, literalmente, as nossas experiências como pais. Né? Então, eu me encaixo aí também como nesse teu propósito, né, de transformar o mundo de alguma maneira. Acho que não tem nada mais incrível do que isso, né, de você deixar um legado, né? E que o nosso legado seja esse, seja uma paternidade, maternidade leve, né, como você sempre fala, de entender as diferenças entre as crianças, né? A gente tem 2 filhos completamente diferentes, que ao mesmo tempo são
muito unidos e se entendem muito bem, mas você em casa pode estar tendo uma situação bem diferente da nossa. A gente quer poder, junto com esse papo aqui que a gente está tendo hoje, de alguma maneira ajudar, né? As pessoas que tenham filhos que hoje talvez tenham um rótulo de problemáticos, né? Ou de, ele é assim, ele é assado, e de repente para controlar essa criança você acaba sendo muito, muito agressivo, né? E não entende o porquê, né? Que a criança é assim. E lá na frente, daqui 20 anos, você vai ver que lá atrás você podia ter feito diferente. Né? Bom, chegamos ao final. Chegamos. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso piloto. Deixa eu dar eu deixo. Uma mensagem. Por favor. Enquanto isso, eu pego uma aguinha aqui. Pais e avós e professores que estiverem assistindo. Que acho que o principal para você não errar é você entender a criança, tentar entender a criança, entender por que ela está fazendo isso. Pode ser que seja só uma birra, pode ser que seja uma perda de controle real, mas tentar entender o porquê que está acontecendo aquele comportamento, né? Porque quando você entende, você respeita. Se você não entende, você não respeita. E aí, quando você não respeita, você está desrespeitando. E se você está desrespeitando, você já perdeu a razão. Então, se você tentar entender o porquê que a criança age desde bebezinho, por que ela age daquela forma, por que tem aquele choro descontrolado, por que aquele bebezinho está te manipulando, que ele quer colo o tempo todo, sabe? Quando você entende o porquê, você começa a respeitar e você começa a analisar o geral, o global da situação toda, e você aprende dia após dia um pouquinho mais de como diminuir as frustrações suas da criança, de como lidar melhor com as situações. Então, eu acho que é observar, olhar a criança como um ser humano, que é isso a mensagem principal do meu livro, do livro Jeitinho de Ser, que é você entender, respeitar e amar cada um do jeito que ele é. Muito bem. Que bom. Adorei esse papo. Né? Conheci coisas que eu não sabia. Opa, teve coisas novas aí que eu não conhecia. E foi um prazer dividir isso com vocês que estão assistindo a gente, com os nossos seguidores, amigos, né? Que estão aí curtindo e acompanhando a nossa vida. Bom, deixa seus comentários aí, fala aí se você gostou, que dúvidas que você tem sobre este assunto, compartilha com mais pessoas também, para essa mensagem nossa aqui espalhar e chegar em vários lugares. E esse foi o primeiro, é um piloto. A gente espera poder que vocês ajudem a gente a escolher o próximo tema. Então a gente vai começar a publicar esse vídeo e a perguntar para vocês qual é o próximo tema que vocês gostariam que a gente falasse. Não é isso? Vale tudo, tá, gente? Vale tudo. Viagem, mais sobre filhos, relacionamento entre casal, isso. Pai e filho. A gente também é filho, então a gente também tem que falar. E é isso. É isso. Né? Fica aberto aí. Beleza? Obrigado mais uma vez. Um beijo para vocês. Se cuidem aí e até a próxima. Até mais.